tudo bem? Então, é provável que você já tenha ouvido falar ou tomado contato com a radiônica. Bem, pode ser que sim, pode ser que não. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, eu tenho uma série de vídeos explicando um equipamento que é da nossa fabricação, que fala a respeito das rotinas, que fala a respeito de todas as etapas de funcionamento de um equipamento. Eu vou fazer a mesma coisa hoje, diante de uma necessidade de um grupo de trabalhos e diante de uma necessidade para operar dentro de um ambiente de pesquisa, eu desenvolvi um equipamento que guarda uma certa simplicidade na sua operação, mas ele não deixa de ter as características de um equipamento radiônico, tá bom? Muito bem. O equipamento radiônico, nós vamos mostrar um para você daqui a pouco. Bom, quer dar uma olhada num agora aqui, ó? Deixa eu mostrar a fotografia de um aqui. Esse é o nosso mais sofisticado e este é o que nós vamos conversar a respeito dele durante essa nossa apresentação. Tá certo? Então vamos lá. Bom, esse primeiro vídeo, eu vou fazer dois vídeos. Esse primeiro vídeo eu vou te apresentar a estrutura, a configuração externa de ligação, conexão e operação. E depois, na segunda parte, eu vou aprofundar no que se refere à parte operativa mesmo, de gravação, de índice, tudo quanto isso representa operativamente daquilo que é a teoria, do que é o princípio da radiônica. Bom, para você saber um pouquinho mais sobre isso, é claro, pode dar uma consultada nos nossos vídeos anteriores, mas na década de 50, aproximadamente, lá por volta de 1940, 1950, tá? Surgiu nos Estados Unidos um movimento, um entendimento acerca de um negócio chamado bioimpedância, ou seja, a resistência elétrica do nosso organismo. Um dos precursores desse trabalho foi o Dr. Albert Abrams, seguido depois por outros tantos pesquisadores, culminando com pesquisadores mais recentes, como é o caso do professor David Tansley, na Europa, e também de alguns pesquisadores aqui no Brasil, como é o caso do professor Juan Ribot, do professor Sérgio Nogueira, do professor Antônio Rodrigues, que nos deixou recentemente, eu, que tenho feito um trabalho assíduo em termos de pesquisa, em termos de equipamento e tudo mais. E por conta desse trabalho de pesquisa, ligado principalmente a pacientes de alta complexidade, nós desenvolvemos um equipamento e esse equipamento ele tem uma configuração operacional um pouquinho mais simples. Entretanto, o que está embarcado na sua tecnologia é exatamente uma tecnologia clássica de um equipamento que funciona com todo o rigor necessário para a prática da radiônica. Basicamente, a radiônica ela tem dentro do bojo da sua operacionalidade um equipamento que tem alguns índices. Esses índices são controlados resistivamente. Quando eu digo resistivamente, só para você entender um pouquinho o que é isso, imagina um equipamento de rádio ou um equipamento de som e você tem um botão onde você controla o volume para aumentar e diminuir o volume. Tá? Hoje não se faz isso com tanta... Mas é exatamente isso, você sabe o que eu estou falando. Tá? Se aumentar ou diminuir o volume de um rádio, tá? Esse botão ele tem uma característica que a gente chama de característica resistiva. É uma resistência variável, que ao variá-la, eu aumento ou diminuo a corrente que circula por ele. Bom, então esta variação de resistência, ela cria uma série de índices e dentro da configuração desse equipamento, esse ajuste de índice, ele cria uma arquitetura. Ele cria um padrão de forma muito específico que se ajusta a outros fatores tecnológicos que favorecem o trabalho terapêutico que a radiônica nos proporciona. Vamos lá. Ela tem uma ação local quando você utiliza esses padrões informacionais, essas estruturas gráficas, essas estruturas arquitetônicas, é o nome que se dá exatamente isso, é uma forma. Esta forma ela é transferida para o indivíduo, para o paciente que está passando
por este tratamento, e esta estrutura, ela guarda em si um princípio de harmonia. Sei lá, eu vou tratar o fígado, vou tratar o baço, vou tratar o pâncreas, cada uma dessas estruturas biológicas guarda em si um conteúdo informacional que vibra com uma estrutura gráfica, com uma estrutura arquitetônica. A forma guardando um padrão vibracional, tá bom? Por exemplo, se você pega uma corda de um violão, por exemplo, ser mais simples, aquele comprimento da corda e a forma como ela é afinada, a hora que você toca a corda, ela vai produzir uma determinada nota. Tá? Se ela não estiver ajustada naquele comprimento certinho e tracionada exatamente como deve ser, a hora que você tocar a nota é diferente. Percebe? Então a máquina, ela cria uma afinação, um ajuste de afinação com a ordem harmônica do paciente. A máquina também, as máquinas radiônicas com a sua configuração, com toda a sua estrutura eletrônica embarcada nesse equipamento, ela também permite reconhecer aqueles padrões que estão anômalos, aqueles padrões que estão dissonantes. Né? Nós estamos falando de música agora, de violão, então aqueles padrões que estão dissonantes. Ao identificar esses padrões dissonantes, ela também cria um mecanismo de ajustamento, de afinação desta área, deste órgão, dessa situação em particular. Tá? Uma terceira possibilidade, hoje, com os equipamentos mais modernos, é a possibilidade de criarmos padrões vibracionais que podem ser gravados na água ou mesmo em cartões magnéticos, que é o que eu vou mostrar, que é o que eu irei mostrar para vocês neste vídeo de hoje, utilizando um equipamento que está sendo utilizado já há mais ou menos 5 anos, né? 4, 5 anos, que nós utilizamos experimentalmente em grupos de pacientes do qual nós temos absoluto, pleno e total controle. Não só desse paciente, como também do seu prontuário, da sua análise clínica, da evolução do seu quadro, de entrevistas detalhadas com esse paciente, e nós desenvolvemos esse equipamento justamente para esse tipo de trabalho, para um trabalho de acolhimento a esse grupo de pacientes, e também agora nós já estamos levando esse equipamento para alguns centros de acolhimento que estão utilizando essa tecnologia. Tá certo? Então eu queria que você me acompanhasse, eu vou mostrar para você o equipamento na sua simplicidade. Ele é realmente um equipamento simples na sua concepção e, como tal, ele funciona dentro de um padrão chamado padrão radiônico, o clássico padrão Delaware. Dr. Jorge Delaware. Esse aqui é o cara, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre ele, claro, depois você vai entrar no nosso site, você vai encontrar informações detalhadas a respeito do Dr. Jorge Delaware. Tá legal? Então vamos parar de conversa e eu quero que você me acompanhe aqui na máquina para fazer um overview a respeito do equipamento. Tá bom? Vem comigo! Bem, para que você compreenda perfeitamente o que é o equipamento de radiônica, este aqui é o gabinete que você está observando, tá bom? O gabinete ele tem um conjunto de controles que é feito radionicamente com ajuste de 6 índices, que para este propósito está perfeitamente adaptado. Ele tem as suas 2 bases de comando, um controle frequencial e, evidentemente, as 2 luzes indicadoras. O equipamento vem também com um caderno de índice, a placa captadora de entrada, o bastão captador de contato manual, um conjunto de cartões magnéticos, um conjunto de cartões de placas cromáticas e uma placa detectora que tanto serve para captação tátil como também serve para captação radiestésica. Ok? Então agora eu vou mostrar para você exatamente todas as etapas de funcionamento do equipamento que nós denominamos Radionic Radotherapy.
Esse equipamento aqui é um equipamento facinho de ser trabalhado, facinho de ser... funciona com uma fonte de 9 volts, de 1 ampere, e agora eu vou mostrar para você detalhadamente como o equipamento funciona para uma ação reequilibradora de um órgão específico, ok? Me acompanhe então. Bem, a primeira parte de ativação do equipamento, ela se baseia em 2 princípios. Para que uma máquina funcione adequadamente, é necessário que ela apresente algumas características técnicas que simulem o que nós chamamos de redes neurais, que são algoritmos que funcionam dentro do nosso cérebro para produzir um determinado tipo de funcionamento do nosso organismo. Lembrando, por exemplo, a respiração. Tem um algoritmo no nosso cérebro que comanda a respiração, assim como a circulação, excreção e outros tantos processos funcionais. Pois muito bem. Então, quando isso acontece, eu preciso que uma rede seja ativada neste momento, tá bom? Você percebeu, aqui tem um campo mental, que nada mais é do que a simulação da glândula pineal do nosso cérebro, tá? Ela está acionada aqui através da luzinha azul, designando que internamente existe uma simulação de uma glândula pineal. É uma tecnologia nossa essa daqui, tá bom? Nós temos aqui o campo cromático, que é o campo que varia de baixa frequência até a mais alta frequência, que você consegue perceber através do ajuste deste dial. Se você tiver... Me acompanhe nesse desenho aqui, ó. Esse desenho denota a área do nosso corpo que é sensível, que vibra, que é ressonante com determinadas cores. Lembrando que a parte mais baixa do nosso corpo, na região do baixo ventre, ressona com o vermelho, na região da cavidade abdominal ressona com a cor laranja amarela, no centro do peito a verde, se encaminhando um pouquinho para o fígado, subindo nós temos os tons azulados. E este ajuste que você vê aqui, ele tem inclusive no painel uma indicação cromática, e essa indicação vai nos dar este sentido, tá bom? Aqui do lado eu tenho um comando, RADO e gravar cartão. Quando eu aciono o botão para o campo RADO, eu consigo conectar na parte externa da máquina aquela placa captadora ou a placa emissora para produzir uma ação, para gravar um padrão frequencial na água, por exemplo. E existe o segundo fator que eu posso gravar também aqui nesta placa aqui. Este padrão RADO, ele é um padrão que tanto serve para fazer uma gravação externa, como também para gravar cartão, que é uma ranhura que eu tenho aqui na máquina, onde eu introduzo um cartão magnético de alta coercitividade, eu introduzo nessa ranhura e ele vai gravar aqui pelo menos, no mínimo, 2, de 2 a 6 índices previamente ajustados aqui no equipamento. Lembrando que eu posso ajustar para padrões mais altos, ligados à parte alta do corpo, para padrões intermediários que têm a ver com a cavidade abdominal, por exemplo, e o sistema geniturinário reprodutor do baixo ventre, ligado a frequências mais baixas. Para que eu possa produzir uma ação reequilibradora, eu vou dar um exemplo aqui, que eu posso fazer uma filtragem cromática e, ao mesmo tempo, eu posso colocar sobre este receptáculo, aqui, tá vendo? Ó,
Eu tenho um copo com aproximadamente 50 ml de água, onde eu faço o ajuste dos diais para uma determinada frequência, para um determinado índice, e eu transfiro esse índice não só para a água, como também eu posso transferir esse índice imediatamente com a chave gravar cartão, tá? Para esta posição aqui. Só que, neste momento, eu preciso manter a alavanca voltada para cima. Ativador cromomagnético. O que significa o ativador cromomagnético? Eu preciso fazer com que estas informações produzam uma alteração na água. É necessário que nesta região aqui eu apresente um campo magnético pulsado. Eu tenho aqui um equipamento que é um perceba? Um detector de campo magnético. Tá? Vou colocar um pouquinho mais em cima para você perceber. Ó. Isso aí, ó. Você está percebendo o girinho do ponteiro. Eu vou aumentar um pouco a escala. Aí, ó. Vamos imaginar que eu estivesse mexendo numa frequência um pouquinho mais alta, ó. Tá claro está que eu estaria utilizando, por exemplo, um filtro diferente para esta. Ok? Ficou claro então? Muito bom. Então agora, eu acredito que tenha ficado claro para você a utilização básica disso aqui. Então, se eu for produzir vamos aqui. Eu sempre vou deixar o campo mental e o campo cromático aqui. Ó, se eu deixar aqui em cima, tá? Eu posso gravar cartão, ele vai deixar tudo ligado. Se eu passar para cá, apenas o sistema vai estar funcionando. Eu vou dar um exemplo. Eu vou me dirigir ao meu caderno de índice, e vou procurar uma ação reequilibradora, um padrão reequilibrador do fígado, por exemplo. Então vamos pegar aqui. Se você vier aqui no caderno de índice e pegar o fígado, eu tenho todas as especificações do fígado aqui, mas se eu pegar o fígado em particular como órgão, ele tem o ajuste 596, tá bom? Tá dando para você captar aqui? Isso, eu vou escrever aqui na tela, fígado 596. O que eu vou fazer com isso? 596, tá? Eu vou vir aqui, é no segundo dial. Esse primeiro dial aqui, ele se presta a doenças e para diagnóstico. No segundo dial, 596. Ó, 596. A hora que eu faço essa movimentação, os demais 000. A hora que eu faço essa configuração, é como se eu montasse internamente uma arquitetura. Eu vou gravar esse padrão no cartão magnético e, em se tratando de fígado, o fígado ressona na cor verde. Eu ajusto o equipamento na cor verde, coloco a minha água aqui e tenho também a possibilidade de fazer uma conexão do bastão aqui na entrada com o paciente na maca, tá certo? Essas são as inúmeras possibilidades de trabalho e de operação com este equipamento. Pois muito bem, então eu vou aqui, ativador cromático gravado, tá? Eu já tenho a impregnação na água aqui, através do radar, mas agora eu vou gravar cartão, tornar isso aqui, depois eu vou explicar a questão do cartão. Pronto. Durante 2 ou 3 minutos, esse procedimento irá produzir uma alteração físico-química na água, a ponto de manter na água o padrão funcional do fígado. E, ao mesmo tempo, eu estou gravando isso no cartão magnético. Então, essa é a base de funcionamento deste equipamento aqui, ok? Numa outra oportunidade, eu vou ensinar como é que faz diagnóstico, mas apenas para que você entenda como funciona o padrão aplicativo para este equipamento, que é o Radionic Radioterapia. Esse aqui é um equipamento considerado um equipamento standard, porém toda a eletrônica embarcada
a mesma configuração dos equipamentos mais sofisticados e complexos. Eu gostaria que você me acompanhasse aqui, que eu preciso dar algumas explicações específicas sobre isso. Vem comigo aqui. Então vamos lá, vamos dando continuidade aqui. Esse vídeo a sequência desse vídeo agora, eu vou mostrar para você o resultado da operação da máquina. Lembrando que você tem o paciente deitado na tua maca e você fez a operação baseado num diagnóstico prévio, tá? Supondo que ele tem alguma patologia já devidamente instalada, e você pode agir diretamente com ele. Isso é exatamente o trabalho que nós fazemos aqui com o paciente oncológico. Nós não nos focamos no tumor, mas focamos nas áreas que precisam de uma condição reequilibradora. Tá bom? Eu dei o exemplo para vocês ali no ajuste da máquina a respeito do fígado 596. E gravamos esta informação reequilibradora na água, tá certo? Então, durante 2 ou 3 minutos, até 5 minutos no máximo, eu já tenho a alteração físico-química da água. O que eu tenho aqui gravado? Eu tenho o padrão funcional do fígado, que durante a nossa consulta eu vou oferecer ao paciente para que ele beba essa água. Bom, como o nosso corpo é 70% água, ou até um pouco mais, dependendo do caso, é na água que as informações de funcionamento do nosso organismo está armazenada. Tá? As células só são estruturas arquitetônicas. As células só é aquela corda do violão. Eu preciso que ela esteja devidamente ajustada e arquitetada para que ela, ao tocar, ela produza uma ação que ao tocá-la, ela produza uma determinada harmonia, uma coisa que seja legal, que seja bonita. Perfeito? Pois muito bem. Só que o paciente vai ter que fazer isso aqui agora de forma recorrente. É claro que ele não tem o equipamento para fazer isso em casa. Não tem jeito, não há essa possibilidade. Então, o que é que nós fazemos? Nós gravamos para o paciente um cartão magnético onde ele tem toda a estrutura de arquitetônica gravada nesse cartão magnético. Ao invés de gravarmos o cartão no sentido vertical, nós gravamos o cartão com padrões horizontais. É como se ele tivesse um pequeno desenho sobre o cartão. Olhando o cartão desse jeito, é como se ele tivesse um desenho como se tivesse um código não de barras, mas um código de colunas. Colunas um pouquinho mais altas. 5, 9, 6. É como se ele tivesse esse desenho aqui. Pois muito bem. Esse desenho eu posso reproduzi-lo em casa na água. Ou seja, eu peço para o paciente levar esse cartãozinho para casa, ele recebe após o tratamento, recebe um cartãozinho como esse aqui, e ele vai para casa. E durante o dia, por exemplo, ele fica com o cartãozinho pendurado no corpo durante o dia todo. À noite, ele tira o cartão do corpo, pega um copinho com água, um copo um pouquinho maior que esse aqui, de aproximadamente 200 ou 300 ml, com água a temperatura ambiente, mineral ou filtrada. Não pode ser gelada, não pode ser com gás, tá bom? Uma água mineral ou filtrada a temperatura ambiente, e você deixa esse cartão longe de qualquer assédio de onda eletromagnética ou qualquer outra perturbação. No seu quarto, por exemplo, o copinho devidamente tampado, e você coloca o copo sobre o cartão, com a tarja magnética voltada para cima. Lembrando que esse copo pode ser um pouquinho maior. Tá bom? Amanhã de manhã, a hora que você acordar, a hora que o paciente acorda, ele vai tomar essa água em jejum. Essa primeira água, ela vai ser direcionada para aquela área do qual ela está sintonizada. Você se lembra que nós gravamos esse cartão não só com o padrão vibracional daquela área afetada, mas também com o padrão cromático que aquela área está ajustada. Lembra do nosso exemplo, que é o fígado, que nós ajustamos com a cor verde? Está lembrado? Só para recordar o exemplo do nosso vídeo aqui. Desta forma, ele vai fazendo isso de forma recorrente. O nosso próximo encontro, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Só que no nosso próximo encontro, além de eu rever esse padrão frequencial aqui, o equipamento agora começa a fazer um sistema de interpolação.
dada as suas condições eletrônicas capazes de produzir essa ação de interpolação. O que significa essa palavra interpolar? Eu vou misturar as frequências, as vibrações do paciente, que ele já está me trazendo ao longo dessa semana, desses 15 dias que ele fez o tratamento em casa, essa alteração funcional que já deve ter se estabelecido, juntamente com um novo comando informacional, agora mais adaptado à sua condição. O equipamento tem a capacidade de fazer isso de uma forma mais pungente, mais power. Tá legal? Então este é o modelo da radiônica que nós estamos utilizando hoje para produzir uma ação corretiva com um pouquinho mais de calma e de tranquilidade. Tá certo? Flávio, eu ouvi falar que eu posso fazer esse trabalho à distância. É possível? Sim, é possível. Com restrição. O trabalho à distância é feito com restrição. Este equipamento, bem como os demais da nossa fabricação, ele tem, além de toda a sua configuração eletrônica, esse também tem, ele tem o que a gente chama um dispositivo de emissão de onda escalar. O que significa isso? Os dispositivos de onda escalar foram amplamente estudados durante a Guerra Fria, que são dispositivos que você produz uma ação, a gente chamada ação não local. É o fato de você produzir uma ação aqui nesse momento, eu estou falando aqui no meu estúdio, aqui no meu escritório, aqui na minha biblioteca, eu querer que aconteça alguma coisa, e essa coisa vai acontecer não aqui, mas vai acontecer em um outro lugar, em um outro tempo. Isso em física se chama ação não local. É bem provável que você já tenha feito isso. É bem provável que você já tenha feito isso sim. Eu tenho certeza absoluta que você provavelmente já praticou isso ou pratica até hoje. Tá certo? Duvida? Quer postar que você faz isso? Então vai lá, olha só. Você já fez uma oração para alguém? Você já desejou que algo bom acontecesse com alguém? Por exemplo, você tem uma pessoa, um ente querido seu, que vai fazer uma cirurgia amanhã de manhã. Você se compromete agora de fazer uma oração pedindo ao Pai, pedindo a bondosa e divina espiritualidade, que no momento daquela cirurgia, amanhã, no momento da cirurgia, ele possa ser feliz, possa ser amparado, que os médicos possam ter a firmeza no bisturi, que eles possam encontrar as coisas melhores e que ele possa se recuperar. Isso não é uma vontade, isso não é um desejo, é como se você estivesse visualizando aquele fato que irá acontecer amanhã. Você está visualizando ele agora. Você está produzindo um conteúdo informacional que será transmitido a partir de agora para algo que não é aqui, é lá, no hospital, é na clínica, em seja onde for, e não é agora, é amanhã. Então esse fenômeno é um fenômeno não local. Isso acontece dentro de nós através de um fenômeno que circula pela nossa coluna vertebral. Nossa coluna vertebral, os fluxos vindos da base da coluna até o alto da nossa cabeça, esses são 3 fluxos, Ida, Sushumna e Pingala, é a partir deste fluxo, desta condição vibratória, que a ação não local se dá. Então, simula-se dentro de um equipamento como esse, um gerador de onda escalar, que ele não tem um princípio eletromagnético, mas tem um princípio chamado princípio escalar. Ele vai acontecer, ele vai ter um resultado que não é aqui, que é lá, e que não é agora, é depois. Não é agora e não é aqui e não é agora. Isso é o chamado fenômeno ação não local. Tá bom? Então, tudo isso que eu estou contando para vocês, apenas para explicar o que é o resultado, pelo menos, de, sei lá, eu acho que mais de 40 anos, pelo menos da minha parte, estudando esse assunto, estudando radiônica, trocando informações aí com todas as pessoas que trabalham com isso. Eu faço novamente referência à literatura do professor Juan Ribot, que foi um trabalho primeiro que eu tomei contato. Depois o professor Antônio Rodrigues teve também a generosidade de me nutrir, de me informar com informações privilegiadas. O meu querido e amado amigo Sérgio Nogueira, um baita radionicista, um cara assim bem focado, e eu ia falar uma palavra aqui,
bem fodão mesmo no trabalho, cara assim com um profundo conhecimento, com quem nós trocamos algumas informações. E, obviamente, o conhecimento e o ajustamento tecnológico vem se baseando naquilo que a gente vem conhecendo acerca da neurociência. Tá? Porque essa caixinha preta que vocês viram agora aí, ela não é simplesmente uma caixinha com meia dúzia de botões. Existe uma tecnologia embarcada ali que é uma coisa, que é um desenvolvimento que a gente está fazendo com que isso se torne cada vez mais usual nas práticas de acolhimento, sobretudo com pacientes de alta complexidade, cujos resultados vêm se mostrando extremamente promissores. Tá legal? Então fica aí a informação dada para vocês a respeito de um pouquinho mais sobre radiônica. Tá legal? Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.